A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a paz do Senhor, Mauro Malafaia Oficial. Antes da gente começar para mais um vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, comentem. Vem fazer parte da nossa comunidade cristã Missão Atalaia, pregando o verdadeiro e genuíno Evangelho do Senhor. Descrição do vídeo, primeiro comentário fixado, fica a nossa chave Pix para quem puder contribuir para o nosso projeto Missão Atalaia, que é ajudar as pessoas carentes, tá bom? Nosso projeto social. Quem puder contribuir, qualquer valor é bem-vindo. Deus abençoe e já multiplique em sua vida, te dê em dobro, em triplo. Hoje, dia sábado, dia de vídeo, tá entendendo? É isso aí. Nós vamos fazer um assunto hoje aqui, tá bom? Eu escolhi aqui hoje em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. É 19, deixa eu ver. Isso, capítulo 19. Primeiro eu vou ler o texto aqui no versículo 1, tá? Para que vocês compreendam, para chegar até onde a gente quer aqui do assunto, tá bom? Vamos lá, então vamos ajeitar aqui. É isso aí. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, tá bom? E achando ali alguns discípulos. Então, vocês já entenderam aqui, não tem muita explicação, né? Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? No grego, literalmente, tendo crido, vós recebestes. Sabemos que esses homens já estavam salvos, porque cada vez que o livro dos Atos, a palavra discípulos é usada, ele se refere a pessoas que tinham aceitado a Cristo. Então, tá. Já tinha o Espírito Santo ali. Então preste bem atenção, tá? Paulo podia dizer que essas pessoas, embora salvos, ainda não haviam sido batizados com o Espírito Santo. E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos falar que haja o Espírito Santo. Então não significa que não soubessem da existência do Espírito Santo, mas que não estavam conscientes do que era o Espírito. Havia chegado, a era do Espírito havia chegado, e que os crentes podiam literalmente ser batizados com ele. Na salvação, o Espírito Santo batiza os crentes pecadores em Cristo. No batismo do Espírito, Jesus batiza os crentes no Espírito Santo, tá bom? Então, ele perguntou-lhes: eis que sois batizados então? Em que sois batizados então? Depois de perguntar sobre o batismo do Espírito Santo, Paulo recebeu como resposta apenas um olhar perplexo, por assim dizer, tá? E eles disseram: no batismo de João. O que era o batismo de João? Era o batismo de arrependimento. Então, eles foram batizados lá com João. E disse Paulo: certamente João batizou com o batismo do arrependimento. Então, quer dizer, que de fato era tudo que podia ser feito nesse tempo em particular, antes de Jesus, tá? Dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Então fala de João Batista, que proclamou Jesus como o Salvador da humanidade. Vamos lá. E os que ouviram, vamos explicar, sem dúvida, Paulo disse muito mais, né? Deve ter explicado para eles lá. No entanto, a evidência é que eles imediatamente creram e aceitaram o que Paulo disse, e então desejaram o que ele disse. Foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então tá. Foram batizados agora, em nome de Jesus. Aí sim, então quer dizer o quê? Quer dizer pela autoridade do Senhor Jesus. O que nós somos batizados hoje? Então eles eram batizados lá do arrependimento com João Batista, antes de Jesus. Então para que cresce que o Messias Salvador viria.
Após Jesus veio, já cumpriu seu ministério, tudo mais. Agora nós temos o quê? O batismo em Jesus Cristo. Então tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem que ser batizado em nome do Pai e do Filho. Jesus Cristo. Batiza lá em nome de Jesus. Tá bom? Então, por isso que houve lá quando você foi batizado na água. Quem não foi tem que ser batizado. Então, quer dizer aqui agora, aqui, ó. Senhor Jesus, quer dizer que a autoridade de Jesus Cristo, a única fórmula batismal na palavra de Deus, encontra-se em Mateus, lá tá no livro de Mateus 28, 19, tá? Beleza? Então que até aqui tudo bem, né? Eles foram batizados lá com João, tal, pelo arrependimento, se arrependeram e esperaram o Messias. Mas não tinham conhecimento sobre o que? O batismo do Espírito Santo. Aí o que? O batismo de Cristo. Então agora eles foram batizados e os ouviram e foram batizados em nome de Jesus, do Senhor Jesus. Então agora sim, estavam batizados de Jesus. Agora vamos à outra parte, tá? Então até aqui nós temos uma parte, beleza? Tudo ok? Beleza. Vamos lá. Agora veio sobre, ó, no 6, é o assunto que nós queremos falar. Impondo-lhes Paulo as mãos. É isso aí que nós vamos falar o assunto, tá? Até aqui vocês entenderam todo o contexto, né? Impondo-lhes Paulo as mãos. O que quer dizer isso? Constitui um princípio bíblico, tá? Veio sobre eles o Espírito Santo, tá? Muitos falam que já cessaram após os apóstolos, né, que são sensacionalistas, que as coisas já cessaram, que os dons espirituais não precisa. Aí vamos ver o que aconteceu aqui agora, mas nós já vamos discutir sobre isso aí, rápido. Olha aqui. Veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Revela as línguas. O que quer dizer isso, ó, gente? Presta atenção. Revela as línguas como evidência física inicial de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Às vezes, isto acompanhado pelo profetizar, e às vezes não. Por exemplo, agora vamos para o 7. E estes eram, ao todo, uns 12 homens. Tá. Tudo bem. Ao que parece, nesse tempo, então, não havia mulheres envolvidas. Tá, tudo bem. Aqui é só um contexto histórico aqui e contextual do momento. Agora, que o assunto que nós temos que falar agora, que nós procuramos aqui falar. Impondo-lhes Paulo as mãos, colocou as mãos sobre eles, os 12, presta atenção, certo? Veio sobre eles o Espírito Santo. Aí o que aconteceu? Quando o Espírito Santo veio sobre eles? E falavam línguas. E profetizavam. Olha, presta atenção. Para os sensacionalistas, aquelas pessoas que acham que os dons cessaram, sensacionalistas são as pessoas que acham que os dons cessaram. Isso aqui eu não sei como eles conseguem explicar esse texto. Eles falam que só foi para aquela época lá, tá? Que ali era necessário para aqueles crianças, enquanto os apóstolos estavam após a morte dos apóstolos, ali os dons cessaram. Em algum período eles acham que os dons cessaram, que não há mais falar em língua estranha, falar nessas línguas. O que a gente tem que dizer assim, quando você aceita Jesus lá como único, suficiente salvador da tua vida, tá bom? E confessa seus pecados, se arrepende, vai para o caminho de Jesus, né? Sai das trevas, larga o mundo e vem para Jesus, você automaticamente aceitou Jesus, o Espírito Santo vem sobre a sua vida, tá bom? Então beleza, você tem o Espírito Santo. Aqui nós estamos falando que de um batismo que eles não eram ainda, eles eram pelo batismo do arrependimento de João Batista, que veio anunciar, beleza? Por isso que João Batista falava, arrependei-vos é chegar no reino dos céus, no reino de Deus, sobre a terra, que era Jesus Cristo. Então ele vinha anunciando antes de Jesus Cristo. Então prestem atenção. Aí eles foram batizados o quê? Em Jesus.
tá? Aí, cadê aqui? Batizados em nome do Senhor. Foram batizados em nome do Senhor Jesus, tá? Eles ouviram, creram e agora foram batizados, tá? Aquele batismo de João foi até antes de Jesus. Depois de Jesus agora é o batismo ali com... Tá. O que acontecia naquela época? Automaticamente aceitava Jesus, já era batizado. Hoje em dia as igrejas preferem um período para preparar as pessoas. Fazer um discipulado e as pessoas ali ficarem um período, né? Para poder descer as águas. Tá? Mas automaticamente a pessoa já tem o Espírito Santo. Aí ao descer as águas é uma confirmação ali, uma textualização muito bem colocada para que você entenda o que é o processo de batizar nas águas. Tudo bem, até aí tudo bem? Até aí tudo bem, para que o vídeo não fique muito longo, compreenderam? Tá? Batismo do arrependimento era João Batista, após Jesus é o batismo nas águas. É o que? A confirmação, a aceitação de Jesus. Você é batizado no Espírito Santo quando aceita Jesus. O Espírito Santo já está sobre a sua vida. Agora você confirma. O que Paulo fez aqui, impondo-lhes Paulo as mãos, foi o que? As evidências do Espírito Santo, que são os dons ali, as evidências. São o que? Os sinais que o Espírito Santo dá quando a pessoa tem ali né? O que a gente pode dizer? Não é é revestimento do Espírito Santo. O que Paulo fez? Impondo-lhe as mãos, fez o quê? Veio sobre eles o Espírito Santo. Eles já estavam ali. Receberam, aceitaram Jesus, foram batizados em nome de Jesus. E agora Paulo impondo-lhe as mãos, eles receberam o que? Veio sobre eles o Espírito Santo. E aconteceu o que? Automático. Falavam línguas e profetizavam. Aqui agora vamos lá para o nosso assunto. Por que hoje não se é feito isso? Né? Tudo bem, os sensacionalistas acham que não existe mais, já passaram, já cessaram os dons, e foi lá importante para aquele período, na igreja lá primitiva, no começo da igreja, dos apóstolos, tal, e agora não precisa mais. Não, Deus tirou isso, né? Então, bom, agora para nós que somos pentecostais, isso aqui continua. Nós não somos sensacionalistas, nós achamos que cessaram, os dons cessaram não. Nós somos continuistas, nós achamos que os dons continuam, tá bom? E aí o que acontece? Agora, por que hoje é tão difícil você ver isso daqui acontecer? Talvez porque pastores, eu conheço muitos, alguns, tá? Que ficam acanhados. Vou dizer a verdade aqui, por quê? Porque alguns não falam em línguas, mesmo sendo pastores. Isso quer dizer alguma coisa? Não, não tem. Só que é evidência. É o que? Revestimento. Tá bom? Mas isso agora traz um problema muito sério dentro da igreja pentecostal. As pessoas se sentem constrangidas. Por não ver os irmãos falando em língua na igreja, qualquer coisa que seja, e eles não foram batizados nessas evidências. Mas presta atenção, meu querido. Profetizar é pregar a palavra do Senhor. Existem muitos dons e Deus separa separa cada um dentro da igreja e dentro do ministério ali, dentro da igreja, que eu digo do corpo de Cristo, né? Que Jesus é o cabeça e nós somos os membros. E Deus prepara isso de maneira que a igreja siga avante, né? Uns vão pregar, uns vão pastorear, uns vão profetizar, uns vão ter o dom de cura, uns vão ter o dom até de cantar, vão ser cantores, vão ser levitas ali, que o pessoal fala que é levita, né? Mas vão ser adoradores do Senhor, cantores, outros vão ser músicos, outros vão ser ali, um monte de coisa dentro da igreja. Então Deus vai separando. Agora, o que tem a ver isso aí, irmão, com esses dons? Os dons é o seguinte: buscar para que você seja revestido de todo o poder do Espírito Santo. Então, vai te dar. Paulo diz, olha, o que adianta falar em língua se ninguém interpreta? Então, do que adianta? É melhor que profetize, que pregue a palavra,
5 palavrinhas que todo mundo compreenda. Então é o seguinte, isso nada mais é do que revestimento. Agora, se você quer ser revestido desse poder do Espírito Santo, tem vontade, arde em teu coração, busque ao Senhor, peça a Deus, e o Espírito Santo vai vir sobre a sua vida, vai falar, você vai falar nessas línguas estranhas. Tá? Irmão, mas eu tenho tantos anos procurando isso, daí tantos anos tentando e não sei o que. Presta atenção. Há um tempo determinado para as coisas. Eu, por exemplo, falei em línguas estranhas, fui batizado aí desse revestimento, eu digo já, não é no Espírito Santo, é revestimento do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Eu fui antes de ser batizado nas águas, porque eu estava tão ansioso, tão querendo, que numa vigília o pastor colocou, impôs a mão sobre mim e eu recebi esse revestimento do Espírito Santo de falar em línguas. Tá? E mais algumas coisinhas, né? Mas estamos falando daqui de falar em línguas. E o que? E profetizar. Profetizar o quê? Qual a maior profecia? A palavra. Palavra de Deus. Então é o seguinte, profetizar é lançar palavras. Lançar voz do Espírito Santo sobre as pessoas, para que as pessoas creiam também em Jesus Cristo. E o que ele fez lá na cruz por mim e por você. Morreu na cruz por nós. Então é pregar o evangelho. Tá? Eu vejo hoje em dia, Deus vai preparar profetas? Pode preparar? Sim. Foi necessário os profetas no Antigo Testamento? Sim. Qual o maior profeta? Jesus Cristo. Tá bom? Mas houve, antes de Jesus, houve os profetas. Por quê? Para anunciar a vinda do Messias e para livrar o povo também de Israel. Entendeu? E até às vezes os profetas foram usados para profetizar contra Israel, porque estava rebelde. A terra de Israel, o povo de Israel estava rebelde. Muitas vezes a gente vê isso aí nas escrituras, no Antigo Testamento. Tá bom? Aí após Jesus agora, tem profetas? Os apóstolos foram também, faziam revelações, profecias. A profecia é o seguinte, vem de Deus e a pessoa transmite. E tem que se cumprir. Isso é uma profecia. Tanto é que no Antigo Testamento o Espírito Santo descia, usava ali os profetas e subia novamente. Agora não, nós temos o Espírito Santo no meio de nós. Porque Jesus falou, eis que eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Virá sobre vós o que? O Consolador. Quem que é? O Espírito Santo. Quando foi lá em Pentecoste, aguardem, esperem em Jerusalém que ele virá. Quando foi lá em Pentecoste, desceu o Espírito Santo com línguas repartidas de fogo e todos profetizavam, falavam em línguas idiomáticas, tá bom? Então é o seguinte, ali foi a entrada do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre a igreja, até os dias de hoje. Por isso que eu creio que os dons não cessaram, tá bom? Mas, irmão, a gente quase não vê porque as pessoas não buscam verdadeiramente um evangelho, tá bom? Agora, irmão, se eu não consigo, eu fico constrangido. Não fique constrangido, preste atenção numa coisa, hein? O maior dom que você tem é falar do amor de Cristo, crer, porque isso te traz salvação. O que te traz salvação é crer. Aquele que crê, confessar os seus pecados, aceitar Jesus ali como o único suficiente salvador da tua vida, seu salvador, seu redentor, sua vida em Cristo, será salvo, tá bom? Quanto aos revestimentos aí que eles falam, os dons espirituais, Deus prepara cada um. Tem pastores aí de outras denominações que não aceitam isso e são cheios do Espírito Santo, tá bom? Isso é um revestimento, tá bom? Isso é para quem crê. Então, se você tem vontade aí, você pentecostal tem vontade, busca o Senhor. Diga ali de joelho, Senhor,
Eu quero falar em línguas, eu procuro, eu tenho vontade, eu quero isso para mim, esse revestimento. Me usa, Senhor, me usa na revelação, me usa em profetizar, em pregar o teu evangelho, em curar as pessoas, e o dom da palavra, e de profecia, e o dom de revelação, e de estudo, de mestre, de pastor. Gente, infinito aqui. Nós sabemos que cada um aqui é bom para o reino e Deus prepara ali tudo direitinho. O Espírito Santo coordena tudo direitinho e encaixa tudo dentro de uma igreja. Por isso que a igreja até hoje não parou. Entenderam agora? Revestimento, tá? Isso é revestimento do Espírito Santo. Quer revestimento? Busque o Senhor, se consagre ao Senhor, tá? Busque de todo o seu coração, peça a Deus e Ele vai te revestir, sim. Tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E aqueles que não conseguiram ainda, só para deixar aqui no final do vídeo, aqueles que não conseguiram ainda ser revestidos e não ter esse revestimento, tá? Ou não querem, não tem problema. Façam a obra do Senhor. Agora, aqueles que querem e não conseguiram, eu digo uma coisa para vocês. Creia de todo o seu coração. Né? E pastores, imponham as mãos. Você tem o dom do Espírito Santo. Você tem ali o revestimento. Imponham as mãos como Paulo fez. Por que vocês não impõem as mãos nas pessoas para as pessoas receberem isso? Ficam com medo? Se não for hoje, vai ser amanhã. Se não for depois. Eu passei por 3 processos até receber realmente esse revestimento do Espírito Santo. 3 vezes colocaram a mão sobre mim, não nos mesmos dias, em dias diferentes, em cultos diferentes. E eu não recebi. Eu sentia a presença, mas não aflorava isso. Quando foi na vigília, aí o pastor, presidente do ministério, que colocou a mão sobre mim e disse: hoje é seu dia, hoje você é revestido do Espírito Santo. Colocou a mão sobre mim, impôs as mãos, e eu também fiz isso. Comecei a falar em línguas. Mas isso quer dizer o seguinte: é um revestimento do Espírito Santo. É para você ajudar, tá? Quem fala em línguas, falar com Deus, diretamente com Deus. Se for falar com a igreja em língua, tem que ter intérprete, não é? Isso que a Bíblia diz. Tá aí. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A paz do Senhor Jesus Cristo. Ficou até o final do vídeo. Deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, comente. Vem fazer parte da nossa comunidade cristã Missão Atalaia. E nosso projeto Missão Atalaia fica aí, tá bom? Primeiro comentário fixado na descrição do vídeo. Tá lá a nossa chave Pix. E a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje o vídeo tá entendendo. A paz.